Vamos ver aqui a entrevista coletiva do técnico Tite, cara. Vamos ver o que ele vai falar depois da eliminação do Flamengo. Uma vergonha o Flamengo ser eliminado por um time que joga essa bolinha que joga o Penharol. Galera, deixa o like aí para ajudar o nosso canal, os nossos cortes, se inscrevam e ative o sininho. Tamo juntos. Para chegar, como foi o lance, também é importante. Mas aí todas as observações que foram feitas sem fazer gol vão ter razão, diferente da que aconteceu, porque nós não fizemos o gol. Tite, foram 2 derrotas para o Bolívar, uma para o Palestino, mais uma para o Penharol do Maracanã. O Flamengo tomou um gol aos 13 minutos, teve 167 minutos fora acréscimos para empatar o confronto e não conseguiu. Qual a avaliação que você faz do seu trabalho, da sua comissão técnica nessa Libertadores, com uma campanha tão ruim do Flamengo? Mauro, eu não tenho condição de falar agora porque é um contexto muito grande. Eu falei de cada partida e trazer isso tudo agora, eu não tenho toda essa dimensão, essa capacidade de análise. O que eu tenho para te colocar é sim, que faltou essa precisão nesses momentos terminais, nesses momentos de definição, nesses momentos que a gente tem um pouco mais de gelo, um pouco mais de precisão para transformar um melhor volume, um maior volume, um número de oportunidades em gol. Isso eu tenho em relação a esses 2 jogos. E eu tenho isso bastante claro naquilo. Também, claro, mas sem colocar, desculpa, mas como uma análise mais ampla, a gente perdeu quase 60 gols no ano, de uma equipe que estava estruturada para jogar em volta de um 9 do Pedro, né, de um jogador de área, de um jogador de retenção. Estou colocando para a gente ter uma dimensão do jogador de infiltração, de um jogador de bola aérea, quando a bola tem no fundo, quando as equipes se postam atrás. A gente perdeu um jogador, afora os outros 2 que a gente teria condição. Então, esse contexto todo ele faz. Talvez a análise mais ampla toda, ela requer um tempo maior. Boa noite, Tite. Boa noite, Rossi. Tite, por falar em tempo, essa é a sua primeira eliminação como treinador do Flamengo, justamente na competição mais importante, a maior competição da temporada. O que isso diz sobre esse primeiro ano, quase, né, em início de outubro você completa, o que isso diz sobre o seu trabalho? Porque um técnico de reconhecida capacidade ainda não conseguiu fazer um time de reconhecida qualidade acontecer de uma forma mais consistente? É, de novo, uma pergunta bastante ampla, tal qual o Mauro colocou, que a gente tem que olhar um contexto muito grande para a gente avaliar e requer mais tempo da gente avaliar. Teve momentos, vamos colocar assim, nós chegamos aqui para classificar para Libertadores direto, esse era o objetivo, nós conseguimos. Ser campeão carioca, apresentando, nós conseguimos. Disputar as 3, porque o Flamengo ele tem essa necessidade. Aí ele teve, olha como eu tento contextualizar, uma série de jogadores para a seleção, a busca de... E aí a gente, no Campeonato Brasileiro, bem, essa é o primeiro não objetivo. Do mais importante, eu concordo, é o mais importante dele, mas também que teve em cima de um calendário todo com uma série de dificuldades que nós tivemos. A maior delas, eu volto a dizer, pela característica e pela moldagem da equipe, foi Pedro. O jogador de área da infiltração, o jogador de bola da bola, com a característica dele, não estou falando em demérito aos demais, um jogador com a característica dele moldado, talvez essa estrutura ofensiva, ela se perdeu um pouquinho, a gente tentou com o BH, o retorno desses momentos que estava machucado ou não, o retorno do Gabi, Carlinhos, e ela, nesse produto final, ela não fez aquilo que ela deveria ter feito. Rossi, Tite, Mauro Santana, do canal Mauro Santana. Rossi, o que dizer ao torcedor nesse momento em que o Flamengo deixa a Copa Libertadores, está afastado da disputa direta pela liderança do Campeonato Brasileiro e tem, talvez de concreta, a participação em uma semifinal da Copa do Brasil? E Tite, você que já enalteceu diversas vezes o orgulho de estar técnico do Flamengo e que a pressão que é natural na profissão de treinador, mas ante os resultados que não têm sido bons, nesse retrospecto recente, até onde vai a tua resistência em insistir no trabalho caso os resultados não venham? Boa noite. Para o torcedor, só agradecer, primeiro pelo apoio que eles nos deram lá no Maraca.
no primeiro jogo. A gente tomou um gol cedo, no 13 minutos do primeiro tempo. E depois daí a gente teve um domínio muito grande nos 2 jogos. A verdade é que hoje a gente fica com essa sensação de amarga, assim de que não conseguimos quizás só um gol que nos levava para os pênaltis. A gente quizás teve algumas possibilidades, mas como o professor falou, a gente também tem que ser autocrítico também, que na decisão final quizás erramos um pouco. Também aí o professor falou que a gente também perdeu o Pedro, perdeu o Cebola, perdeu o Vinha, o Luiz, que são jogadores muito importantes para nós. E isso também muitas vezes joga na cabeça do jogador, porque quando um jogador vê que um companheiro machuca, e machuca mal, como aconteceu no caso, a gente também fica com esse medo de quizás ficar fora da temporada, que a gente tem os objetivos muito claros, porque o Flamengo sempre demanda ganhar, e é assim. Agora a gente já estamos fora, mas o ano ainda falta muito ainda, falta mais de 10 jogos no Brasileiro. Botafogo tem uma diferença muito grande, mas ano passado tinha também. E agora é isso, concentrar no jogo do domingo. O futebol tem de bom que daqui 3 dias a gente já está dentro do campo de novo e temos que mudar a cabeça para não fortalecer de novo em casa um jogo contra Paranaense o domingo. E depois a gente na quarta tem uma semifinal de Copa do Brasil, que é muito importante, porque é um título que está só a 2 jogos de jogar na final. Então a gente tem que continuar trabalhando, tem que continuar investindo na nossa recuperação, nosso trabalho no dia a dia para tentar sempre ir por mais, que agora a Libertadores já passou e ficam ainda mais 2 competições para a gente competir. Sensação amarga de sair da competição, com o desempenho que teve, não com efetividade. E a impressão é da minha atividade profissional desde os 30 anos. Boa noite, Tite. Boa noite, Rossi. Cidão Marinho da Litoral News. Rossi, queria falar com você primeiro. Dá para não fazer uma promessa, porque promessa não está dando muito certo, mas dá para afirmar um compromisso com o torcedor que o Flamengo vai conquistar pelo menos uma taça dentro dessa temporada e não vai repetir o ano passado? E para você, Tite, mais uma vez, a gente viu uma equipe sem efetividade, teve até chance de finalizar perto da pequena área, mas não finalizou. É algo que o senhor já falou depois do jogo contra o Peñarol, depois do jogo contra o Grêmio. Caiu, hein? Voltamos. E olha, perguntas para o Tite, perguntas sinceras, mas a cutucada do repórter ali, já que promessas não estão dando certo, é justamente porque na entrevista coletiva do Tite do primeiro jogo, ele promete que o Flamengo vai fazer gol. Inclusive, a gente comentava sobre isso. Olha, ele coloca uma pressão a mais no time que nem precisava. Ele prometeu que o time fosse assim, com metade das finalizações, a gente faz um gol. O Flamengo finalizou 20 vezes semana passada. No final, o Flamengo terminou com 13. Vai voltar. Voltou? Lá. Tá Volta lá. Caiu até a luz. Caiu a luz. Acende a luz aí, podemos falar. Enquanto caiu a luz. Ficou escuro. Não calou a internet. Pode tocar, pode O Flamengo quase não bateu a metade das finalizações que o Tite havia prometido. Chegou a fazer 13 na reta final, mas o gol que ele havia prometido e pediu para cobrarem ele, o Flamengo não fez. Pois é. Bom, tá aí, eles esperando agora a energia voltar, André, mas a gente falava sobre, e ele, inclusive o Tite estava falando sobre isso também, sobre o Flamengo que não consegue fazer gols, que chega perto, mas não consegue concluir. E aí isso vai fazendo e vai minando também a confiança dos jogadores. Era sobre isso que a gente falava antes também de conversar com o Vogel e Cozinho. A maior crítica que eu faço ao Flamengo hoje é, após as substituições, quando o Flamengo coloca um atacante de área, ou pelo menos um jogador para fazer o papel de atacante de área, que é o Gabriel, a bola não chegou praticamente a ele. Não me lembro do Gabriel se envolver em um momento, do ponto de vista ofensivo, que tenha levantado as pessoas da cadeira. O Flamengo está melhorando. O time piorou depois das substituições, não só porque ele perdeu a organização que tinha e não ganhou em nada. Uma coisa é você, já nos momentos finais, em desespero por causa de um gol, perder a organização, mas você tem que trocar isso por algo. Maior ofensividade, maior pressão, um abafa no fim. O Flamengo não conseguiu fazer nada disso.
E é muito estranho, porque não é a primeira vez que isso acontece numa situação... Não, no final do jogo do Maracanã contra o próprio Peñarol, o Flamengo também se desorganizou. Então, o primeiro tempo, para mim, foi normal. É absolutamente normal um time, na situação em que o Flamengo estava, pressionar e ir para o vestiário sem conseguir fazer um gol. Você tem mais 45 minutos e acréscimos para resolver esse problema. No intervalo, os treinadores estão pensando em diversas questões. Uma delas é, eu continuo com essa ideia ou eu já faço substituições agora para mudar a maneira do time atuar? Vamos lá. Voltou, Fez uma promessa, acabou não se cumprindo, não dá para fazer promessa para o torcedor. Projeção, desculpa, eu projetei. Sim, o senhor falou até para cobrar o senhor. Exato, eu projetei. Se não é promessa, eu acerto, sei lá, tudo. Eu projetei. Rossi, dá para falar para o torcedor que ele pode ter a confiança, a certeza que o time vai conquistar mais uma vez um título na temporada, depois de uma temporada sem títulos? E para você, Tite, a mesma coisa da efetividade. Foi falado depois do jogo contra o Peñarol, falado depois do jogo contra o Grêmio, e hoje não apareceu. Você falou que o time jogava em direção ao Pedro. Não faltou a busca de uma contratação quando o Pedro estava lesionado e repertório entre os treinamentos para que o time fluísse de melhor maneira no gramado e não fosse eliminado hoje? Obrigado. Legal. Eu só gostaria que, se eu prometo, eu coloquei prometo para ti, do que a gente ia fazer gol? Eu coloquei prometo? Ou eu projetei? Mas não é, eu projetei, né? Senão sim, está me cobrando, eu tenho todo o direito, mas eu não coloquei prometi, porque promessa é uma coisa, tá? Eu não sou futurista, cara. Tá? Eu disse que nós íamos colocar isso, e era o objetivo de criar e fazer, nesse aspecto sim. Só que promessa não. Eu acho que o Tite prometeu. Eu vou ver depois a entrevista de novo. Não foi. Projetei, sim. Trouxe responsabilidade para mim, sim. Queria que fizesse, sim. Era para fazer gol, sim. Tudo isso. Só o termo não. Não é. Quando você tem 3 jogadores importantes, sim, ela faltou uma efetividade maior. Talvez tenha faltado um repertório e talvez tempo maior para que pudesse coordenar movimentos do Plata, organizar movimentos, sim, porque nós perdemos 3 jogadores titulares que te deram 60 gols no ano. Mas, para mim, a característica do Pedro ela foi mais importante para circular em volta dele, tanto com infiltrações, quanto bola de fundo, quanto jogada de combinações que ele tem. Então, ela trouxe isso. Quanto à direção, a direção trouxe todos e tudo que foi possível e que foi prometido. Tudo. O que aconteceu foi que acidentes com tamanho de 4 jogadores, e aí o bom senso. Pô, olha o que a gente perdeu. Pedro, que não foi por nós, mas o goleador da equipe. Cebolinha, o melhor momento da carreira dele. Luiz, da mesma forma. Vina, que vinha também trabalhando. Mas esses 3 homens gol, sabe? E tempo, porque aí foi atrás de a gente buscar o mais rápido possível. Mas, Michael, então ela teve, então não teve, absolutamente. Foram acidentes de percurso e buscaram essa situação, mas não deu tempo daqui a pouco de entrosar. Talvez com maior tempo hoje uma efetividade maior pudesse acontecer. Talvez um repertório mais, talvez tempo maior para isso, talvez as substituições que poderiam ser feitas por vocês e não por mim, talvez. Só que aí a decisão, das oportunidades. Se faz o gol no último lance que o goleiro faz a defesa no toque, daqui a pouco a coisa se transforma. O futebol, ele tem assim. Mas criou, botou volume, sim. Faltou o gol, faltou. Da pergunta que dá para prometer assim na torcida, isso? Prometer é difícil de falar no futebol, porque o futebol, a verdade é que são 90 minutos que pode acontecer qualquer coisa. A verdade é isso. A gente teve 200 minutos do jogo aqui contra Peñarol, no Maraca aqui. A gente criou, quizás faltou aquela determinação, mas se hoje a gente saía com um gol na frente e levava a classificação, não estaríamos falando as mesmas coisas que estamos falando agora. Dá para ficar assim, amargado, sim. Mas prometer assim que a gente vai brigar, não dá para prometer. A gente tem a obrigação de ir para frente,
de competir agora no Brasileiro, de competir na Copa do Brasil e chegar o mais na frente possível. E aí você falou também no final que a gente não conquistou título este ano. A gente começou ganhando um Carioca. E ano passado quizás a gente também, ano passado a gente faltou, quizás a gente perdeu na final da Copa do Brasil, em um jogo que quizás a gente não mereceu, que eu posso falar daquele momento. Depois, a gente tinha um objetivo quando o professor chegou, que ele falou, que era a classificação direta para Libertadores, a gente conseguiu. Hoje estamos saindo para casa, a verdade é isso, mas a gente sabe que tem que sair com a cabeça em alto pelo esforço que a gente fez e é isso. Não dá para prometer, mas o torcedor tem que acreditar que a gente sempre vai para frente e que necessitamos apoio deles todos os jogos para a gente sempre para frente. E assim, é o apoio da torcida, nosso trabalho, comissão, a gente que trabalha no clube, no dia a dia também vai empurrar para a gente ir sempre para cima. Professor Rossi, boa noite. É Guilherme Xavier da Trivela. Eu queria entender um pouco melhor a questão da escolha do Davi Luiz ali na reta final para entrar e tentar um gol ali de maneira um pouco desesperada. Queria entender se vocês treinaram esse tipo de situação ao longo da preparação e queria entender por que você tinha o Carlinhos no banco também, uma opção de bola aérea que poderia funcionar. Por que o Davi Luiz? Obrigado. Quando nós colocamos, ele tem uma saída de bola e já estava programado que nos últimos minutos ele poderia ter uma qualidade de cabeceio muito grande, tanto de bola parada quanto de bola andando. Tal qual E o Alcaraz no banco, né? O Tite tira um zagueiro, põe um zagueiro precisando fazer um gol e o Alcaraz no banco, cara. Outras equipes, não vou colocar, tinha outras equipes que trabalhei, que nós tivemos e colocávamos um jogador mais. Às vezes pegava o próprio zagueiro e colocava um zagueiro de área para que pudesse ter essa possibilidade de cabeceio em momentos finais, para bola parada ou uma bola em andamento quando tivesse, ter mais um jogador com presença de área de bola aérea. Não o Carlinhos, o momento do Carlinhos não é bom. Então, para esse momento decisivo, precisa de 10, 15 minutos que tivesse um jogador de área, inclusive de bola parada, que tivesse com o Gabi de movimentação, com esses dois enfiados, para que pudesse ter também nesse transcurso da bola aérea um jogador de finalizar. Últimas duas perguntas. Boa noite, pessoal. Raiza Simplício, da Gol Brasil. Tite, você falou sobre a questão de ter perdido o Pedro e que necessitava talvez mais tempo para entrosar esses jogadores ou, de repente, desenvolver um repertório. Domingo já tem Campeonato Brasileiro, semana que vem já tem Copa do Brasil, jogo importante. Queria saber de você se vai ter tempo para conseguir entrosar esses jogadores ou criar alguma coisa diferente, já que o Pedro não joga mais esse ano. O que o torcedor pode esperar? Vai ter tempo ou vai ser a mesma coisa, essa falta de efetividade? E para o Rossi, você citou que não dá para fazer promessas e etc., e citou também esses dois jogos que faltam da Copa do Brasil para chegar numa final. Vocês vão priorizar a Copa do Brasil em detrimento do Brasileiro? Como é que fica essa questão? Persistência, trabalho. Sem promessa. Promessa ela é de dar um melhor. A promessa é de dignificar, independentemente do resultado, o papel de técnico, de estar técnico do Flamengo. A dignidade de um profissional, ela não se mede por resultado. E eu tenho essa percepção muito clara, inclusive de respeito a vocês nessa condição. Sei que vocês têm que elogiar ou criticar dentro do trabalho, é o trabalho de vocês. Mas eu não vou me furtar da minha condição ética, da minha persistência do trabalho, em cima de resultado, não. Então, persiste, busca uma situação de que ela seja melhor para dar ao torcedor a alegria também, porque nós queremos dessa forma. E aí, depois, na última pergunta que você falou, com respeito a se a gente vai priorizar competições, somos Flamengo e não dá. Somos Flamengo e não dá fazer isso porque a verdade é que o Flamengo é muito grande para priorizar só uma competição no ano, ficando duas. A gente tem muitos jogos no Brasileiro pela frente, que se a gente consegue ganhar, a gente sabe que os que estão em cima podem perder pontos. Botafogo continua na Libertadores, quizás Palmeiras não, tocou sair nas duas competições, por Botafogo e para a gente na Copa do Brasil, mas a gente acredita muito. Então, priorizar não dá.
A gente tem que ganhar sempre e sempre vamos procurar isso para a gente ficar tranquila, feliz, que nosso trabalho está sendo bem feito. Professor Rossi, última pergunta. Tite Simon, do Coluna do Fla. Recentemente, nós ouvimos bastante críticas sobre a postura do time, às vezes meio burocrático, tocando a bola mais para o lado e não sendo tão efetivo. E hoje a gente, pelo menos na minha visão, eu vi um time um pouco mais disposto, né? Querendo jogo, querendo bola, mais do que no Maracanã até, mas pecou na questão das finalizações. Muita gente assim, se questionando por que o time não chuta. E não é de hoje, né? É um Flamengo que já vem de alguns meses, talvez, eu diria até que anos, que é um pouco burocrático na hora de finalizar e prefere toques para o lado, toques de calcanhar, toques para trás. Isso há essa detecção assim dentro da comissão? É uma necessidade vista pela comissão ou não? A gente pode esperar isso na Copa do Brasil e no resto do Brasileirão, uma melhora quanto a isso? O objetivo é trazer e traduzir o melhor futebol em objetividade, sintetizando sim. Efetividade, ela ganha jogo, por vezes com um número de chances menor. Sim, ela tem que ser mais efetiva, mais contundente, mais vertical. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor. Cara, tinha desligado o som aqui porque tá muita chuva aqui e tá até atrapalhando aqui o meu retorno. Tá aí, cara, sabe o que eu tenho pra dizer? Fora Tite. Não dá mais, cara. Não dá mais. O cara não consegue fazer uma seleção jogar bola, cara. O Flamengo tem os melhores jogadores sul-americanos e o cara não consegue fazer esse time jogar bola. É só bola alçada na área, só cruzamento, ninguém chuta no gol, não tem uma... Cara, não tem nada esse time do Flamengo, cara. Só cerca o adversário e não consegue fazer um gol no Peñarol. Cara, não dá, velho. Se a diretoria do Flamengo insistir com o Tite, não vamos ganhar nada neste ano, cara. Campeonato Carioca e só. Tem que mandar embora já. É pra ontem. Acorda, diretoria do Flamengo, Landim, Marcos Braz, acordem. Pra salvar o nosso ano, tem que mandar embora agora, cara. Coloca o Felipe Luiz aí pra comandar esse time. Tenho certeza que ele vai fazer um trabalho melhor que o Tite. O Tite é limitado. O Tite não sabe o que faz. O Tite não vê o jogo, não enxerga. Fora Tite, já deu. Valeu, galera. Fui. Tô muito irritado, cara. Perdão aí, mas eu tô muito irritado. Eu preciso me recompor um pouco pra voltar depois.